Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem aí. Oi, Jé, tudo bem? Tudo Oi, bem? Boa tarde, professor. Boa tarde, Christian. boa tarde. Stephanie, boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos então dar início para a nossa mais uma aula. Boa tarde, Juliano, Naê, disciplina de suínos. Hoje nós vamos falar então sobre doenças septicêmicas. Boa tarde, Leonardo. Na última a gente falou sobre doenças com sintomatologia nervosa. Então agora nós vamos falar sobre doenças septicêmicas, né, que cursam com septicemia. E entre elas estão aqui uma que está muito nas notícias aí hoje em dia, que é a peste suína africana, né? E aí eu queria perguntar para vocês, começar perguntando para vocês o que vocês estão sabendo, o que vocês sabem a respeito da peste suína africana. Vocês viram alguma coisa, não viram? Só para mim poder também me ver aqui por onde a gente pode começar. Eu não sei se no Marrocos é a africana ou a clássica, mas as notícias que eu vejo assim é que onde é que pega tem que abater tudo, né? Tem que abater toda a população de suínos do país, praticamente, né? Essa é uma forma de controle, né? Que está sendo adotada em muitos lugares, né? E regiões, rebanhos onde tem positivo, é abatido todos os animais como uma forma de controle, né? Essa realmente é assim. Inclusive, professor, acho que foi no ano passado, né? Que deu um pouco do aumento do preço da carne, foi justamente um desses motivos, né? Porque aí começou a exportar mais, né, a carne suína, e aí a carne suína que tinha, acho que em grande abundância aqui no mercado, que tinha um preço mais baixo, né? Então deu uma elevada no geral, assim, no preço das carnes, né? Exatamente, até isso eu ia comentar, dizendo que está nos afetando diretamente isso, né? Quem come carne, logicamente, né? Alguns países do mundo, né, como por exemplo a China, a Ásia de uma forma geral está sendo afetado fortemente. A China a gente sabe que é um país que consome muita carne suína, né? Então eles foram para o mercado para comprar, né, para repor essa produção menor deles, né? E aí os preços acabaram subindo, maior procura, menor oferta, né? E os preços acabaram realmente disparando. Não só a carne suína, como também a carne bovina. Aí eles acabaram vendo que a produção não era o suficiente para atender eles, eles começaram também a comprar carne bovina, e isso subiu enormemente os preços da carne bovina. Algo assim imaginável, inimaginável. E pegou o Brasil num momento que já estava difícil, né? E hoje, aí de questão de 2 anos, o preço do terneiro sai de 7 para 14 reais o quilo. E muito em função da peste suína africana. Ela tem aqui no Brasil a peste suína africana? Não. Pois é, essa é uma outra característica, tá? Nós não temos ela aqui. Mas hoje a gente vive num mundo globalizado, né? E então ela acaba influenciando aqui de forma indireta, né? Ela não está aqui, nós precisamos. Então, teoricamente, se é uma doença que não está aqui, a gente não tem muito o que falar dela, né?
Mas, por outro lado, é uma doença muito perigosa, a gente tem que estar atento, né? Tem que conhecer minimamente ela, principalmente quem vai trabalhar na área, né? Mas também saber que ela nos afeta muito, mesmo que de forma indireta, né? Eu, professor, Foi. eu acho que o interessante é de colocar junto com ela a questão da pandemia, né? Porque o combo dessas duas coisas fez com que, por exemplo, faltasse alimento lá na China, né, nos países asiáticos, que consomem muito a carne suína, até na Europa também, né, a carne mais consumida é a suína, e também a questão da pandemia fez com que aumentasse os insumos, né? Então, o combo das duas fez o preço disparar muito, né, no alimento, né? O alimento Exatamente. carne, né? Na Junto com a verdade palestra foi ontem o... que a palestra do último palestrante ontem da semana acadêmica, né? Uhum, Que deu a palestra do gado de leite, né? Ele uhum, falou pela questão do preço dos insumos e realmente é isso que tem o reflexo hoje, né? A questão do insumo ter aumentado assim, eu sei que, por exemplo, aqui na Langiru, a questão de produzir aves, por exemplo, tá meio que inviabilizada, né, por causa disso. Tá dando muito prejuízo para a empresa em si, né? Então, sim, sim, no geral, isso prejudica tudo, né? sim, sim. Não, a peste suína africana, ela é só mais um tempero aí nesse prato, né? É, na verdade, ela começou antes da pandemia, né? 2018, 2019, já tinha esse relato, também lá na China, né? Diga-se de passagem. Também não se tinha muita noção das informações, também não se tinha muito número, né? E de lá esse vírus começou a... O vírus já é conhecido, né? Mas lá ele começou a dar surtos lá na região principalmente da China, mas já se espalhou aí na região da Ásia de uma forma geral, né? E isso então acabou afetando muito a produção, né? Eles tiveram que... Falam-se, pessoal, em redução de 20 até 40% do rebanho chinês. O rebanho chinês é o maior do mundo, né? É o maior rebanho de suínos do mundo, está lá na China, né? E o que se fala é em torno de redução de 20 a 40%. Tem algumas fotos aí que rolaram no WhatsApp, até lá logo no começo, de caminhões e caminhões, assim, fazendo valas de reto escavadeiro, despejando os suínos de caçamba, assim, uns troços absurdos. Absurdo eu digo pela imagem, né, forte, e, e é uma doença que realmente acabou mudando muito o cenário, né? Só que depois entrou a pandemia, né? Aí mais o medo de faltar comida, aquela coisa toda, né? E os preços dos insumos agora acabaram subindo muito, inviabilizando muitas atividades. Está muito difícil. O leite é uma delas, né? Eu vou ser bem sincero para vocês, eu não compraria robô com o jeito que está o leite hoje aí, né? Apesar do cara ter indicado, mas realmente a situação econômica não está nada, nada, nada favorável. Nada mesmo. Certo? Bom, então eu vou fazer o seguinte, já que vocês estão bem mudos aí hoje, eu vou passar a nossa aula aqui, daí a peste suína africana eu vou pular ela, e daí depois eu vou deixar um texto que eu já botei lá no aula, um texto que está até no canal Rural ali, tá bem detalhadinho, bem explicadinho ali a respeito da peste suína, e daí eu vou deixar para vocês fazerem uma leitura e a gente conversa um pouquinho mais sobre isso depois, tá bom? Logo, logo nós teremos a nossa prova, né? Deixa eu até ver quando é que é. Dia 26, professor. Então tá. Lembra Não que sei a se gente não... falou de passar lá para frente ou adiantar?
por causa Tá, de bater com outras, né, que a gente tem. tá. Mas dia 26 é a data. É a que tu passaste, pelo que eu tenho anotado. Tá. Mas vocês querem trocar essa data ou essa data tá ok? Não sei, tem que ver com os colegas o que eles acham, porque tem muitos que fazem cães e gatos, né? A gente faz. Uhum. Aí tem prova de manhã e de tarde, não sei o que eles acham. Seria bom a gente já definir isso É. de uma vez. Deixa eu olhar aqui no plano. É, 26 é a data que está aqui no plano, tá? Nós podemos puxar uma semana, sem problema nenhum, fazer semana que vem, ou empurrar uma semana. Ô, Jean, mas tu vai deixar ela mais tempo de novo aberta? Tem isso também, né? Vou. Até meia-noite? Ah, pode ser. Até Ah, o não, dia daí de inteiro podemos repente deixar. dá tranquilo, daí. Não é tão. Não, posso deixar até o dia inteiro, não tem problema. Não, aí tá tranquilo. Não sei, Então, assim, ó, vamos fazer o seguinte: a princípio deixamos marcado para esse dia, eu deixo ela o dia inteiro para vocês, né, das 8 até a meia-noite, e não tem mistério. Para mim seria um pouco melhor, tá? Não, ok. Mas qualquer coisa vocês me avisam. Tá bom. Então tá. Não tem problema, a prova é uma prova relativamente simples. É necessário só dar uma estudada, dar uma olhada, mas não tem muita. Então tá. Só vou abrir aqui no celular também. Vamos lá. Doenças septicêmicas. Primeira coisa que é importante a gente ter uma noção aí do que é a septicemia, né? Então, a septicemia é um estado patológico e é caracterizado por toxemia, né? Então, isso é importante a gente ficar atento, né? E é muito ruim, assim, quando a gente olha o animal, né, que está septicêmico, né? Então, a gente vê sinais de doença, né, ao longo do animal, né, todo o organismo, né? E isso é causado, então, pelos micro-organismos que estão ali, presentes no corpo do animal. Então, vírus, bactérias, protozoários, eles vão causar essa toxemia, né? Essas toxinas, e que vão causar distúrbios ou causar lesões no organismo do animal em diferentes locais, né? E aí a gente fica meio até perdido, assim, o que será que é, né? Porque vai tá espalhado no corpo do animal, né? Além disso, nós vamos ter também a hipertermia, né? É uma outra característica das doenças septicêmicas, tá? Então, a septicemia, basicamente, a gente pensa assim, febre e toxina, febre e toxina, né? E isso tudo espalhando ao longo do corpo do animal, através dos vasos, né? E aí, então, vai se espalhar e pode levar a um quadro aí hemorrágico no animal. Tá? As principais doenças septicêmicas, né, que nós temos é a peste suína clássica, a africana, a erisipela, essa sim é bem importante, bem comum, né? Nós podemos ter salmonelose septicêmica, né? Streptococcus septicêmico também, cursando com septicemia, né? O actinobacillus, cursando com septicemia, carbúnculo hemático e a doença de Glasser, tá? Bom, vamos começar então pela peste suína clássica, que essa sim nós temos aqui no Brasil, né, diferente da peste suína africana.
A clássica, ela também afeta suínos de todas as idades, tá? Determinada de uma forma aguda, né? Com hemorragias generalizadas. E o que é importante aqui, pessoal, na peste suína, tanto clássica quanto africana, é a questão da alta morbidade e alta mortalidade. Se no coronavírus, que é o vírus aqui que a gente pode comparar, né? Se no coronavírus nós temos alta mortalidade e alta morbidade e baixa mortalidade, né? Aqui é o contrário. Aqui a gente tem, ao contrário, não, aqui a gente tem a alta morbidade, mas nós temos também junto a alta mortalidade, tá? Isso, então, acaba prejudicando muito a questão do tratamento, o sucesso do tratamento, que também não tem tratamento, a gente vai ver mais na frente, né? E aí, por isso que se opta em fazer esses abates sanitários, né? Abatendo todos os animais, onde tem um rebanho que é positivo, infectado, se abate todos os animais, faz o vazio sanitário, né? Depois, quando entra de novo, normalmente entra com animais sentinelas, esses animais eles ficam ali por algum tempo para ver se eles não vão apresentar doença. Se apresentar doença, abate todos de novo, vazio sanitário por mais um período. Depois entra com sentinelas de novo, se não apresentar doença. Aí vai repovoando a granja e isso tudo leva muito tempo. Tá? Então, essa é uma característica bem importante. Também pode apresentar sintomas reprodutivos, né? Mas é muito difícil o diagnóstico, não é o mais importante aqui. O importante são as hemorragias e a febre alta. Então, aqui é causado por um vírus, né, da família Togoviridae, né, um gênero pestivírus, e esse é um vírus contendo RNA, tá? E é diferente da peste suína africana, que é um vírus DNA. E essas são vírus diferentes, apesar do nome ser parecido, né? Mas são vírus diferentes, né? E a clássica é RNA, o vírus tradicional, né? E o vírus da peste suína africana, ele é DNA, também como o coronavírus, que é um vírus contendo DNA. Então, é sensível ao hidróxido de sódio, a 3%, né? Então, na hora de fazer a desinfecção, né, esse seria o produto recomendado. Então, esse vírus, ele é eliminado do animal doente, ou portador, né, pelas secreções, fezes, excreções também, saliva, ou fezes, urina, e essas são as principais fontes, né? Então, o contágio é direto, animal com animal doente, animal convalescente, está lá deitado, morrendo, chegou outro, cheira, fica perto dele, né? E aí nós temos o contato, e também nós podemos ter casos de animais que são assintomáticos. Eles têm o vírus, né? São sadios, não tem problema nenhum, mas eles ficam replicando esse vírus, né? Esse é um grande problema, por isso que também se abate todos os animais. Outro problema é a questão da água, né? Então, local, a ingestão de água, de alimentos contaminados, isso vai disseminando e é muito difícil quando dá numa granja de segurar, né? Animais, movimentação, compra de animais de um lugar para outro, né? Não é o nosso caso aqui, nós não temos hoje o vírus da peste suína africana, né? Ele está mais na Ásia, na África, é claro, na Ásia e também na Europa, né? Nós não temos tanto trânsito de animais de lá para cá, mas tem trânsito de pessoas, né? Então isso tem que ficar atento também. Animais, aves, insetos, né? Utensílios, isso tem que ficar atento. Equipamentos cirúrgicos também pode servir como fonte aí de transferência. Certo? Mas, de novo, o mais comum é o contato animal com animal, né? A via oral é a mais comum de contaminação do vírus da peste suína clássica, né? Então, o animal vai ingerir, esse vírus vai
se instalar nas amígdalas, né? Ali ele vai se multiplicar, ele vai para os linfonodos, né? E dos linfonodos, então, ele vai ganhar os vasos sanguíneos, e por via sanguínea, ele vai para os diversos órgãos, né? Se instalar e causar os seus problemas para o organismo animal. Tá? Então, essa é a forma mais comum da patogenia, por via oral, nas amígdalas, linfonodos, né? E, vasos sanguíneos e assim por diante. Certo? A multiplicação do vírus no interior de leucócitos, né? Que é as células aí de defesa, né? Então, ele acaba nos vasos endoteliais também, né? E eles acabam, então, causando uma redução no número desses leucócitos, né? Diminuindo a quantidade de células de defesa. E aí nós vamos ter um quadro, quando faço o hemograma, uma leucopenia, né? Uma baixa no número de leucócitos, ou uma trombocitopenia, né? E aí, com a trombose, né? A trombocitopenia, abaixo dos trombos, nós vamos ter os quadro hemorrágico, esse, né, que a gente vai ver nos animais, essa hemorragia generalizada, né? Então não vai ter dificuldade aí de fazer a coagulação, né? E vai causar então esse quadro hemorrágico por causa dessa característica do vírus. Ele vai se multiplicar nos leucócitos, né? E também na parede dos vasos, e ali vai causar lesão, e ali vai, no caso da parede dos vasos, né? Não vai ter coagulação correta, e aí vai ter os quadros hemorrágicos, certo? Aí os sinais clínicos pode ser a forma hiperaguda, né? Uma evolução muito rápida e morte súbita, né? Animais estão aparentemente sadios, em questão de 2, 3 dias, eles acabam vindo a óbito, né? Febre alta, né? É uma característica. Animais amontoados, param de comer, né? Pode ter conjuntivite, mas o quadro mais característico são as hemorragias cutâneas, né? Conforme eu expliquei anteriormente. A forma aguda, aí, leva um pouco mais de tempo, né? Os animais também vão ter febre, os animais vão se amontoar, vão ficar mais amontoados, né? Tentando se esquentar muito em função isso da hipertermia, né? Vão ficar mais prostrados, pode ter convulsão, né? Andar cambalhante, diarreia, né? Mas, de novo, aqui o que é importante é a hiperemia generalizada, petequias, né? Ao longo do corpo, dificuldade respiratória, e podendo também ter problemas reprodutivos aí com as gestantes. E a forma subclínica e crônica, né? Então, a mortalidade nesse caso é bem menor, né? As outras, a mortalidade é bem alta. Nessa forma, é bem menor. E ela pode ocorrer em animais mais jovens, tá? A parte subclínica. Então, o vírus parece ter uma baixa patogenicidade, né? Não tendo tanto efeito nessa categoria de animais mais jovens, né? E pode ter todos os sintomas que foi mencionado antes, né? Mas normalmente esses sintomas eles são bem mais leves, são bem mais brandos, né? São bem mais light, assim, né? E aí nessa forma crônica, o que a gente pode ter também é aparecimento de infecções secundárias. E aí essas infecções secundárias piorarem o quadro, né? Então, pneumonias, por exemplo, no aparelho respiratório, né? E aí sim essas infecções secundárias causando mais problemas para esses animais, na forma subclínica e crônica da peste suína. Bom, lesões tradicionalmente linfonodos, então acabam sendo afetados, baços, né? E também a questão coração, a parte respiratória. Os linfonodos, basicamente, hemorragias,
né? O baço com áreas de infarte, né? Onde o vírus normalmente vai para essa região e ele acaba, então, lá se multiplicando e causando essa morte dos tecidos, né? Sistema nervoso, hemorragias cerebrais, né? E o aparelho cardiorrespiratório, petecas hemorrágicas, né? Epiglote, laringe, epicárdio, endocárdio, né? Com essas famosas petecas hemorrágicas. Aparelho digestivo, também podemos ter lesões, e aparelho urinário da mesma forma. Diagnóstico, o que é isso aqui é importante, tá? A suspeita da peste suína clássica normalmente se dá pela sua apresentação clínica, tá? Mas os achados de necropsia. Tá? Então, vai lá, vê baço aumentado, vê petecas no sistema digestivo, tá? E todos esses sintomas, animais, alguns com morte súbita, né? Animais convalescentes, prostrado, com febre alta. E aí, então, normalmente se pode suspeitar a respeito da peste suína clássica, tá? Deve ser feito diagnóstico diferencial de outras doenças, que nós vamos ver agora, principalmente a erisipela, é a mais aí parecida, né? E a peste suína africana nós não temos, mas sempre fica aquele alerta, né? Que a gente tem que estar olhando. Exame laboratorial, normalmente os linfonodos, que é onde os vírus se multiplicam, né? Então, linfonodos, baço, amígdalas também se multiplicam, né? Para fazer exames em laboratório. Normalmente se faz exame histológico, né? Revela, então, pode revelar ali as lesões. E também, não está aqui, mas o isolamento do vírus, né? Pode ser feito também. Mas daí tem que fazer o isolamento do vírus vivo, né? Então tem que coletar o material animal vivo e encaminhar para fazer o isolamento do vírus, né? E também é possível através do exame de PCR. Controle, né? Aqui sim onde o veterinário deve agir mais, né? Na peste suína clássica. Controle do trânsito de pessoas e veículos e animais na granja, né? Esse é um grande ponto, né? Muitas vezes é negligenciado dentro das granjas, dentro do dia a dia da granja, né? Mas quem tem um número significativo de animais, quem tem uma produção significativa, que depende daquilo, né? Tem que ter uma atenção melhor com essa parte sanitária, né? Então, esse controle, a gente já vem falando aqui em todas as doenças que nós falamos até aqui, está lá o item do controle do trânsito de pessoas, né? Eu sei que controlar veículos, fazer rodolúvio, é mais difícil, né? Mas as pessoas vão estar lá mais dentro, né? Então, é necessário. Desinfecção de veículos e equipamentos, né? E caso ocorra a peste suína clássica, confirmada em laboratório, né? E se ela estiver em zona livre, né? Deve-se notificar o serviço oficial, né? É uma doença de notificação obrigatória. Então tem que determinar uma zona de proteção, né? Para isolar o foco, né? E depois a zona de vigilância com 10 quilômetros, tem todo aí um protocolo que tem que ser atendido, né? Mas o importante aqui é que, tendo suspeita, deve-se notificar o serviço veterinário oficial do município, né? Ou da região. Se a doença for constatada, a granja vai ser interditada, né? E vai ter o sacrifício de todos os animais, e destruição também dos cadáveres, né? E essa desinfecção geral
para que então não, para que possa fazer essa eliminação do vírus. É uma alternativa bem radical, mas é uma alternativa muito válida e que normalmente funciona, né, com o intuito de evitar a proliferação ou a perpetuidade desse vírus, né? Então, deu positivo na granja, se isola a granja, se faz o sacrifício de todos os animais, né, e faz a limpeza total e depois aí vem o repovoamento. Aqui na peste suína clássica, o repovoamento com introdução de animais sensíveis, né, ou categorias sensíveis, não imunizados, né, idade aí de até 60 dias, e eles entram como os famosos sentinelas, conforme eu comentei antes, né. É super importante que esses animais sejam realmente sensíveis, né, para eles realmente fazerem esse trabalho de sentinela, estarem servindo ali para identificar se o vírus está ativo ali ou não. Eles, então, devem ficar em toda a granja para fazer essa controle. Bom, verificação, é possível fazer verificação de anticorpos através de sorologia, né? Nesses suínos sentinelas, dá para fazer antes. E se em 42 dias a introdução de sentinelas da granja não apresentar anticorpos, é sinal que está autorizado para o repovoamento. Então, tem todo esse protocolo aí que é interessante, que a gente tem que estar atento, né? E é uma patologia que traz uma perda econômica muito grande. Então, a gente tem que ficar atento para ela, tá? A vacinação é proibida contra a peste suína clássica em todo o território nacional, exceto nas zonas definidas pelo Serviço Veterinário Oficial. Então, onde não tem, a zona onde é a zona livre, não se vacina. Zona livre, regiões onde não se registra mais de 12 meses, nenhum caso, né? E após isso, então, tem a suspensão da vacinação. Aqui são desinfectantes, o tempo que ele leva, as condições, o tempo que ele age, né? Não vou cobrar isso aqui de vocês, é só para ter mais esse material mesmo, certo? Bom, peste suína clássica, eu vou botar o material para vocês ler lá, eu vou passar ela aqui, e aí vamos direto já para erisipela. Depois a gente lê e discute sobre a peste suína clássica. Bom, a erisipela. Essa sim, pessoal, nós temos aí, é mais comum no nosso meio, e ela também cursa semelhantemente à peste suína clássica com forma hemorrágica, né? Então apresenta essas lesões cutâneas de forma hemorrágica, lesões nas articulares, cardíacas, né? E também septicêmicas. O causador aí, então, é o Aedes aegypti, né? É o mais importante de todos eles. Nós, de novo, suíno, portador, amígdalas, né? Podemos ter eliminação desse vírus pelas fezes. E aí vai contaminar os outros animais, né? E aqui tem uma característica que outros animais também podem ter erisipela, né? Aves, peixes também se infectam, tá? Então, infecção via oral, de novo, bem parecido com a peste suína clássica, né? O mais comum é via oral, ou ferimentos na pele, né? Então, vai para o sangue, vai causar septicemia, toxemia, né? Os órgãos aí mais afetados, coração, baço, rim e articulações, né? E lesões cutâneas, que é o mais comum. Porcas também pode abortar, estando prenhas, né? Febre aguda, de novo, parecido com a peste suína clássica, alta febre e hipertermia. Conjuntivite também pode causar, e semelhante à peste suína clássica, né? Andar cambaleante, mas as lesões cutâneas que são mais visíveis a partir do segundo dia, né? Certo? Forma crônica, aí
O animal pode ficar com artrite, insuficiência cardíaca, endocardite, né? Dependendo de onde esse vírus vai se instalar e causar mais problemas. Isso a gente está vendo agora no próprio coronavírus, né? Que muitas pessoas acabam tendo outros problemas, né? O digestivo, claro, o pulmão é o mais afetado, né? Mas o sistema nervoso central também afeta, a questão de olfato, paladar, uns perdem olfato, paladar, outros não. Então, dependendo da onde ele se instala, né? Isso pode ter sinais mais específicos, tá? Então, a Erisipela trixés, ela pode ser cultivada, e aí nós vamos ter, então, observação dessa bactéria, né? Através, então, das lesões cutâneas, ou, então, através das lesões no próprio frigorífico, né? Como é uma bactéria, antibiótico, né? Antibiótico pesado nela, 3 a 5 dias, fase aguda. O antibiótico não vai servir para o vírus, né? Para a peste suína clássica. É possível fazer desinfecção também, para eliminar essa bactéria do ambiente, do local. E existe vacinação aí para leitões, né? E aí tem que usar o protocolo de acordo com a da vacina. Mas existe, isso é possível, tá? E aí estão as lesões da erisipela, que também pode afetar o ser humano, isso é importante, ela acaba sendo uma zoonose, né? Aí o animal com lesões cutâneas em todo o corpo, né? Aqui na direita é um animal que está no frigorífico, né? Com essas lesões cutâneas também. E essas lesões, então, são muito parecidas com as hemorrágicas, aí, causando hemorragias aí da peste suína clássica. Então, tem que fazer esse diagnóstico diferencial entre as duas. Normalmente, a melhor forma é através do diagnóstico laboratorial, né? Então, tentar fazer o cultivo dessa bactéria, né? Tentar fazer o isolamento desse vírus, né? Então, essa é uma forma fácil não, a mais indicada. Bom, aí nós temos a outra patologia, que seria a salmonelose, que pode cursar com forma septicêmica, né? Então, uma forma aguda, ela vai... a forma de septicemia aguda, né? Ela pode cursar com enterite aguda ou crônica, ou a forma clínica inaparente, tá? Mas a septicemia por salmonelose, ela pode... Normalmente ela é aguda. Então, a etiologia é a salmonela, né? Mais comum, a Sorovaria, o tipo Murium. Então, os animais de resistência diminuída, eles vão se multiplicar a salmonela no intestino, vai invadir a mucosa, né? E vai causar essa bacteremia, né? E o animal, então, vai ter essa septicemia. Sinais clínicos, na forma aguda, né? O animal vai morrer, ou então vai apresentar febre, dificuldade de caminhar, né? Diarreia, e a morte logo em seguida. Forma crônica, então, febre, continua com febre, né? E diarreia, fezes líquidas, mal cheirosas, né? E os animais então viram refugos, e com morte aí, em torno de 20% até 40% do rebanho. Controle da salmonelose septicêmica, né? Então, medidas de higiene, de novo, né? Como sempre, a gente vem comentando aqui, para diminuir essa bactéria no ambiente, né? A bactéria, ela é sensível a alguns tratamentos terapêuticos, é possível, mas o curso da aguda e até a gente identificar e tratar ele é relativo, né? O sucesso é relativo, e isso deixa a gente meio assim
é que eu vou dizer, insatisfeito, né, com o uso desses medicamentos, porque o sucesso não é tão grande, né? Então, o que é mais importante aqui são as medidas mesmo de higiene, prevenção, desinfecção, né, manejar os animais de forma adequada, evitar esses fatores de risco, né? Aqui a vacinação controvertida é um ponto, né? Então, notem que nós estamos passando aí no coronavírus várias discussões a respeito de vacina, e isso vai ser muito bom, porque no meio animal nós também temos várias discussões sobre vacina. Eu não estou contra aqui a vacina, bem pelo contrário, eu sou extremamente a favor da vacina. Estou vacinado, fiz questão de me vacinar, não é esse o ponto, né? Mas é a questão da eficiência. Nós temos muitas vacinas ruins no mercado, né? E muitas vacinas que acabam trazendo efeitos colaterais, né? Então, no meio humano, né, no humano, existe um controle maior, e no meio animal não tanto, né? A fiscalização, o controle não é tão grande assim. Então, é preciso dar uma luz, um foco nesse assunto, né? E por isso está sendo bem interessante também, tá? Então, e aí tem que ver qual é a vacina que vai ser utilizada, se for utilizado, né? E também o esquema vacinal indicado pela própria empresa, certo? Então, a salmonelose, ela cursando de forma septicêmica. E aí também nós temos o carbúnculo hemático, né, que também pode cursar de forma septicêmica, né, Bacilo anthracis. E esse bacilo, ele, na presença de oxigênio, ele fica na forma de esporo, né, e onde ele não tem oxigênio, então aí ele se multiplica, né, e vai causar os seus problemas. É possível eliminar esses bacilos com formol a 10%, a temperatura de 40 graus, mata os esporos em 15 minutos. Então, é possível fazer essa limpeza, né? E tem que ter muita atenção, porque realmente o carbúnculo é complicado. Ambientes mais fechados não é tão problema, mas animais que vivem soltos ou são de vida livre, ou que tem muitos suínos, principalmente no meio mais agricultura familiar, que tem os animais soltos, né? Isso acaba sendo uma importante fonte aí de contaminação, né? E morte de animais. O carbúnculo tem uma característica importante: o suíno ele é mais resistente, né? Tétano também, o suíno é resistente. Então não é tão comum a contaminação dele por essa resistência, mas é possível, tá? A forma septicêmica, morte e sem sinais clínicos. Então, se contamina o animal, quando ele morreu. É a morte extremamente rápida. Assim, coloca os animais na mangueira de manhã, de tarde, chega lá, tem um morto. Tá? Se conseguir identificar e tratar, penicilina, né? Penicilina injetável. E outra forma de controle é através da eliminação dos animais, né? Enterrar, queimar. Isso é importante para fazer com que elimine também esses micro-organismos. Em caso de surto, né, usar vacina em suínos não infectados. Bovinos é recomendado utilizar um esquema vacinal, inclusive, né? Suínos nem tanto, mas dá para fazer. Aí a septicemia por estrepto também é outra forma. O Streptococcus suis, né? Ele está mais ligado com a questão de baias superlotadas, né? Vindo de outros lugares, e aí animais com outras doenças, né?
baixa imunidade, animais recém-mamados, nós podemos ter a presença, então, ou o início da septicemia por streptococcus. Então, infecção respiratória, vai para as amígdalas, linfonodos também, né? É a patogenia do streptococcus. Sinais clínicos. Leitões lactantes, febre, animais com articulações inchadas, doloridas, tremores musculares, né? Hipersensibilidade ao tato. É aquele animal que a gente vai pegar, ele berra de dor, né? Então, tem que ficar atento. Os leitõezinhos já desmamados, febre, coordenação, decúbito, né? Movimento de pedalagem, morte 4 horas. E podendo ter animais mortos sem nenhum tipo de sintoma. Lesões. Congestão das meninges, é a questão mais clássica, né? A lesão. Miocardite focal em alguns lugares do coração, né? Endocardite vegetativa, endocárdio. As articulações com líquido cremoso, né? Congestão de glândulos e assim por diante. Diagnósticos, exames bacteriológicos, histológicos. É possível fazer o diagnóstico. Controle, então, medicamentoso, penicilina de novo, né? Bastante utilizado. Tetraciclinas também vai bem no streptococcus, né? Assim como a trimetopim e a sulfa. Aí os outros controles, né, de evitar os fatores de risco, né? Todo aplicado. O Actinobacillus suis também é importante, pode cursar de forma septicêmica, né? Ele basicamente é sensível a todos os desinfectantes, então tendo uma boa higienização da granja, uma simples higienização, tu acaba eliminando ele acaba não sendo tão problema assim. É mais comum em leitões já mais adultos, né? Actinobacillus, então, infecção respiratória e levando, então, a septicemia e morte, tá? Sinais clínicos, morte súbita de leitões jovens, febre, coloração avermelhada, pele, petecas, né? A pele, orelhas, abdômen. Diagnóstico, não são tão específicos os dados, né? Então é necessário fazer um exame bacteriológico, mandar para o laboratório para identificar qual bactéria que está crescendo ali. Suínos gravemente afetados eliminar, isso aqui é normalmente uma recomendação para todas as doenças, né? Então, se eu tenho lá uma granja e tenho lá alguns animais doentes, normalmente se recomenda ter um local que seria a enfermaria, né? Onde os animais doentes ficariam ali para serem tratados e para isolados dos outros, né? E aqueles animais gravemente afetados, normalmente se recomenda a eliminação. No demais, que é possível ver que tem tratamento, né? Penicilina, tetraciclina e assim por diante. É possível já utilizar isso na ração de forma preventiva, né? É muito utilizado, inclusive, nas rações medicamentosas, né? Isso ajuda bastante. E aí, já indo para o fim, né? Doença de Glasser. A doença de Glasser, até eu tive num abatedor esses tempos e questionei lá o fiscal a respeito da doença de Glasser. Eu disse, tem, não tem, como é que está a incidência, né? Porque eu tenho na aula lá, mas queria saber. E ele comentou que, por incrível que pareça, ela voltou, né? É uma doença que tinha meio que sumido, assim, mas ele disse que nos últimos anos tem aparecido doença de Glasser abaixo do frigorífico, que muitas vezes o produtor nem nota, ou não é diagnosticado nas granjas. Mas no frigorífico eles acabam identificando, indo atrás para ver o que é.
E ele me comentou isso. Então, inflamação ainda serosa, né, podendo causar pleurite, endocardite, artrite, meningite, né? É uma bactéria também, tem vários sorotipos, né? Normalmente o animal vai se encontrar assim, deitado, né? Porque ele vai ter dor nas articulações, e ele acaba ficando assim, quando os animais jovens, né? Inflamação dos animais jovens. É uma bactéria distribuída no mundo inteiro, né? Afeta suínos 2 semanas, de 2 semanas a 4 meses de idade, com maior frequência logo após o desmame. Aí também é uma bactéria que também acaba ficando ali no rol das oportunistas, né? Então, fator de estresse, desmame e outras coisas, ela acaba aparecendo mais. A patogenia, a infecção ocorre através de aerosóis, mas bactérias podem ser isoladas nos suínos sadios, né? Um tropismo, uma atração especial pelas membranas seriosas, líquidos sinoviais, meninges, né? E o pulmão, né? Grave em suínos não imunes, são introduzidos em rebanhos, então, aí, infectados. Sinais clínicos, os animais adoecem subitamente, apresentam anorexia, febre, apatia, né? E dependendo da lesão, vai causar mais ou menos um sinal clínico, né? Então, vai para o pulmão, vai mais dispneia, né? Nas articulações, dores, né? Sistema nervoso central, coordenação, tremores. E aí ela tem 3 formas de apresentação, tá? A pneumonia, a primeira é a policerite, né? Então, esse quadro de exudação, serofibrinose, mas é mais purulento, assim, né? A membrana sinovial fica com mais pus, né? Quando aberta, a gente consegue identificar que ela não está aquele líquidozinho transparente, né? Tradicional. Então, essa é uma forma bem conhecida, né? Septicêmica ou pneumonia, certo? Lesões, então, a pleurite, né? Pericardite, as artrites, que é muito conhecido, meningite também. Mas até aqui eu botei essa fotinho, né? Porque ali é um joelho, né? Assim, articulação. E então o líquido que era para ser transparentezinho, bem um líquido sinovial, bem transparente, liso, assim, né? Aquele aspecto normal, né? Ele começa então a ter esse aspecto mais amarelado, assim, bem diferente do normal. Cultura, então, para diagnosticar, né? Mandar essas lesões e o líquido para fazer a cultura da bactéria e isolar. Controle. É possível fazer vacinas autógenas, né? São aplicadas em leitões, não é o mais comum, mas ela é muito controversa também, né? Então tem que ficar atento e ver o que é mais. Se é um sistema de integração, tem que ver que é o protocolo indicado, né? Mas normalmente não é utilizado essa vacina autógena. Também é possível utilizar aí como uma bactéria, né? Penicilina, sulfa, trimetoprim, antibiótico terapia para fazer o tratamento desse animal. Certo? Bom, antes de nós ir para nossa, eu queria só passar para vocês. Queria perguntar, na verdade, para vocês. Qual que é o destino mais recomendado para esses animais que morrem na granja, animais que doentes ou não, né, que acabam morrendo? Qual que seria o destino mais recomendado em termos de sanidade, em termos de
saúde também, né? O que vocês podem me dizer? Os que morrem na granja, por exemplo, você está perguntando? Isso, isso. Porque não sei se seria o que fazem hoje, né? Aham, Tu pega o animal morto, leva aham, até a composteira, aham, acaba picando o animal, eles falam que corta aham, ele em pedaços e mistura aham, com palha, né? uhum. Acho que é palha, não, é serragem. Serragem? E deixa lá fazendo uma decomposição ali por período de tempo, assim, é variável o período de tempo, porque eles esperam até, acho que, encher ela, né, para limpar. Uhum. Não sei se teria um período exatamente assim propício para isso, né? Quantos meses teria que ser feito? Sim, sim. Professor, mas Ah, foi. no caso, quando tu tem que eliminar os animais da granja, a composteira vai comportar esse Ah, vírus? não, não, daí não. Só Ah. daí é Eles acabam incinerado? O que que é? enterrando, Oi? que né? Eles acabam enterrando. Ah, achei que podia incinerar também. Alguns lugares incineram, né? É possível incinerar também, mas normalmente acabam abrindo uma vala, né? Enterrando, abrindo uma vala, colocando calcário, tem todo um protocolo Mas aí também, né? E aí só que eles enterra os têm que ter animais. licença, né? Isso, Da FEPAM. isso, Acho que é FEPAM. isso. É. Tem todo um protocolo aí da parte legal para fazer esse enterro, né? Mas a Inaê também colocou ali a compostagem, né? E sim, é o mais correto, Christian, tá? É o mais recomendado, é a questão da compostagem, tá? Até, assim, placenta, né? Não sei se lá eles colocam, mas leitãozinho, natimorto, Sim, coisa, tudo placenta vai para também. composteira. Tudo deve ir para composteira, tá? A compostagem, pessoal, ela é a forma mais fácil que a gente tem de eliminar esses micro-organismos. Então, à medida que vai colocando a composteira, colocando, ela tem lá seu tamanho, enche, na hora que chegou no seu limite, né? Ela deve ser fechada e ali ela fica por um tempo, normalmente 120 dias fica fechado, né? Porque é esse período que os micro-organismos que estão ali, né, na composteira, eles vão digerir toda aquela matéria orgânica, né? Aquilo vira adubo e tu elimina esses micro-organismos patogênicos, tá? Tu inativa esses micro-organismos patogênicos, né? E isso tu pode utilizar depois como um próprio adubo, né? Então é uma forma muito interessante de se fazer, de se dar um destino, né? Para esse material, tá? Então, a compostagem está muito, muito correta, tá, Cristian? Esse que é o normal. Às vezes tem algumas falhas, né, no processo de compostagem, tá? Por exemplo, composteira não pode ter cheiro, composteira não pode ter mosca, né? Então, composteira, por exemplo, tu tem que ter matéria ali, palha, serragem, coisa para cobrir, né? Matéria orgânica. É bom até botar folha, né? Água também, de vez em quando tem que botar, né? Porque senão ela acaba tendo cheiro, tendo mosca, não digere, não faz ali o processo de decomposição de forma correta, né? Mas se não, é possível sim. Aí o ato de picar os animais, está correto também, é uma forma de tu aumentar ali a área de contato dos micro-organismos para fazer a compostagem, né? Então a degradação ali, né? A compostagem dos animais ali acaba sendo mais fácil, né? E inclusive animais de grande porte, como bovinos e coisas, também pode ser compostado, né? É indicado fazer essa compostagem. Então, ela pode ser fechada com um telhadinho e coisa mais, ou também pode ser aberta, né? A aberta tem que ter um cuidado maior, porque tu pode tem que cercar toda a área, porque pode vir outros animais ali. Então, tem que ter uma atenção aí nesse processo, mas ela é um caminho bem legal, certo? Pessoal, para a prova, o que eu posso cobrar de vocês, tá? É a peste suína clássica, a erisipela e a africana, tá? Agora eu gostaria que vocês lessem o material que eu deixei lá no aula a respeito da peste suína africana. Um materialzinho de uma leitura bem fácil,
material bem, um texto bem bom ali de ler, né? E depois a gente faz um fechamento sobre esse material, tá bom? Combinado? Tranquilo, senhor. Mas a prova é só ainda na outra, na Na sensoria outra. outra. É, tá, Exatamente. tá bom. Tá. A dica que eu dei agora é só porque se eu me esquecer semana que vem já está dada a dica, né? Então, erisipela, peste suína clássica e africana. E aqui, africana e clássica, tentem ver as diferenças entre elas. Nós falamos aqui sobre a peste suína clássica, né? E esse material tem sobre a africana. Ali também tem as principais diferenças, né? Então, dá uma olhadinha nisso aí para a gente ver, tá? O professor, Oi, pode falar, Cristian. até sobre o Hemófilos parasus, né? Ele Aham. tá vindo com tudo aí. Teve até agora, foi no começo do ano, eu acho, que teve Hum. o Cine Day da URGS, né? Ah, E sim. praticamente o dia inteiro era só quase hemófilos, né? Ah, é? É, muita palestra em cima, porque é uma doença assim que veio com força de novo, né? E Aham. aí esses dias até, eu sei pelo meu pai comentou comigo, até eu tenho um professor lá que veio fazer uns testes aqui, Uhum. eu não sei de que universidade que ele é, veio coletar Uhum. amostras para fazer diagnóstico, né? E Uhum. até eu tenho o laudo, posso te enviar depois para você ver. Uhum. Mas ele até diagnosticou Glasserella aqui até no, nas Ah, é? instalações aí. É. Olha aí, viu? Ah, não, eu tinha essa informação que tava forte, mas não tanto assim. Agora tu reforça mais essa informação, então. Sim, e até ele. É que o problema é que nem assim, ele conseguiu, né? No laudo dele, ele testou positivo para Glasserella, só que também Aham. com influenza. Então, tipo, Ah, tá. a maioria das vezes o que acontece tem outra doença junto, né? Junto, E daí causa confusão na hora do diagnóstico, né? Então, às vezes, o pessoal vai para outra doença e normalmente deixa a glacerela de lado, né? É. Ah, mas interessante essa informação. Bem interessante mesmo. Eu vou te mandar aqui, daí só não vou pedir para não compartilhar, assim, mas eu vou Sim, estar te sim. mandando aí. Tá, Bem tranquilo. interessante o material. Pode mandar.
Assim, vamos, no caso, se eu aceitar, né, colocar meu nome ali em junho, né, para fazer em gabinete, e chegar lá em agosto, primeira, segunda semana, eles não falarem nada sobre adiar a formatura, eu tenho como cancelar essa colação em gabinete? Não sei se tu entende, se tu entendeu qual é a minha dúvida. Eu pensei que eu não conseguiria me expressar bem escrevendo, né, então vou te mandar um áudio. Porque, assim, eu queria muito fazer a colação de grau, né, no evento, tudo certinho, né? Mas como pode acontecer de chegar lá e ter que adiar, e eu já tenho proposta de emprego após eu me formar, eu não poderia, né, demorar muito para isso. Ô, Jean, Oi. seu microfone estava aberto. Ah, tá. Obrigado. Já leram aí, pessoal? Tá Tô lendo? lendo aos poucos, mas tá devagar, professor. Tá. Não, tranquilo. Vou só fazer alguns comentários rápidos aí, depois vocês que ficaram aí, importante para a prova depois, tá? Então, o tipo de vírus, né? É importante a gente saber. Um é RNA e outro é DNA, é só para a gente identificar. Está ali bem no começo, né? Ela é uma doença que não tem aqui no Brasil, né? Mas ela está causando estragos ao longo do mundo inteiro, né? A China está eles falam lá em segunda, terceira onda da peste suína africana, então é super importante. E eles já eliminaram horrores do rebanho deles. Então, isso afeta de uma forma global, né? O grande problema deles lá também é que os animais javalis, por exemplo, estão contaminados. A própria Europa mesmo, o grande problema da Europa são os javalis, né? E os javalis estão contaminados e isso acaba disseminando e perpetuando a doença, né? Então, isso é um grande problema. Vai também pela carne, né? Então, muitos países pararam de comprar de alguns outros lugares porque a carne pode ser uma forma de transmissão do vírus, não? O período da incubação aqui de 14 a 19 dias, né? Que os sinais clínicos, mais para comentar ali, né? Vacina, não existe vacina, né? Tratamento também não tem tratamento, né? E o recomendado, então, é a eliminação dos animais infectados, né? E o que nós temos mais a fazer aí, pessoal, é controlar o máximo possível a entrada desses animais, né? Comunicar o serviço veterinário oficial, né? É possível fazer o diagnóstico laboratorial sem maiores problemas. Deixa eu ver o que mais. E o grande problema dele, na verdade, é o efeito econômico, né, que isso pode trazer. Certo? Então, façam esse paralelo aí com a clássica, com a africana, né, para dar uma... E esses cuidados aí que eu levantei para vocês fixarem para o dia da prova. Tá bom? Tá bom, Combinado? combinado, tranquilo. Então tá. Um abraço aí a todos. Vou interromper a gravação aqui. Até a semana que vem.